Eu não, de jeito nenhum. Tenho minha consciência limpa em Deus, de quem eu sou e como eu vivo. Também não ando mercadejando o Evangelho, que ainda mais e querendo oferir lucros com o Evangelho. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus e com toda a sinceridade da parte de Deus. Esse tipo de gente, que é quem também antes diz, perdoem-no, porque eu já o perdoei, e vamos trazer perdão para aquela circunstância na qual houve uma exacerbação, para que, ele diz, Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por que eu estou dizendo isso? Para determinar o tipo de afinamento, de harmonia com o diapasão do Evangelho, da verdade, que ele buscava trazer e viver no coração o tempo todo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora preste atenção. Ele segue dizendo o seguinte: e por meio de nós manifesta em todo lugar. Manifesta em todo lugar. Eu contei a vocês uma história da manifestação do cheiro de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da resposta de Deus, da missão de Deus, da transformação de prisão em proclamação, em praça de divulgação, em graça de acolhimento, de misericórdia. E quando eu saí de lá, tirei 13. Eu fui lá para arrancar, entre outras coisas, 13 que estavam presos com os mandatos, com as prisões vencidas há algum tempo. 13. Nos conduz, nos leva em todo lugar e, através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Repita comigo: e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que eu recebo a vida inteira de pastor que me escreve dizendo: Caio, o que eu faço da minha vida? Porque a igreja me dispensou e eu perdi o púlpito. Agora eu não tenho mais de onde eu pregar, Caio, porque eu perdi o púlpito, Caio. E eu prego do púlpito. Sem púlpito eu não tenho pregação, Caio. Me dá vontade, às vezes, sinceramente, de com beijinhos espancar. Não é possível. Esse pessoal não entendeu absolutamente o poder revolucionário de quem nós somos e do que a gente carrega no peito. Esse dunamis, esse poder, essa bomba de Deus que está em nós, manifesta em todo lugar a fragrância. Literalmente lá eu senti a fragrância. Expressei a fragrância e senti a fragrância inexplicável. E não é disso que Paulo está falando, mas no caso que eu narrei, foi uma consolação do Espírito Santo trazendo alegria para o meu coração, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, os que vivemos assim, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Repita comigo: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo de Deus. Pode ser também a maior caatinga de Cristo. Pode ser a putrefação de Cristo. Pode ser um pum do Tártaros, em nome de Cristo, passando pela vida.
Mas Paulo diz, quando você vive o Evangelho, com todos os conteúdos dele dentro do seu coração, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, nos que acolhem, nos que veem, nos que recebem, nos que abraçam, como nos que se perdem, nos que rejeitam, nos que hostilizam. Tanto faz, mas aonde quer que a gente vai ou vá, é impossível que seja de um lado da olfatividade ou de outro lado perverso da olfatividade, nós não sejamos o bom e provocativo perfume de Cristo Jesus na vida, na sociedade, em qualquer lugar, no gueto, no esgoto. Para com estes, para com aqueles que se perdem, nós somos cheiro de morte para morte. Eles sentem o cheiro do Evangelho em você e não suportam. Como eu já encontrei centenas e milhares de vezes na minha vida. O simples cheiro do amor, da compaixão, da bondade, da misericórdia fazem pessoas te odiarem. Basta você entrar, por exemplo, nas minhas redes sociais. Quanto mais de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, de inclusão, de acolhimento, de não marginalização, você fala, mas aparecem pessoas te xingando, te oprimindo, te odiando. Você fala a coisa mais sublime e recebe como resposta o hálito do Tártaros, o esgoto de Paris nos dias dos miseráveis, aquela coisa horrorosa. Porque é isso que eles exalam. Como diz Paulo em Romanos no capítulo 3, o hálito dessas criaturas, dessas manifestações espirituais, vem carregado desse odor pútrido. Para com uns, é cheiro de morte. Alguém aqui já sentiu de fato cheiro de morte? 2 dias de morte? Você já ficou do lado de um defunto 3 dias? Cara, vai ficando insuportável. Hoje em dia tem limpeza, o pessoal tira as vísceras, prepara para não cheirar tão mal. Mas no passado, no tempo que inchava, que a barriga do morto ficava enorme, que era pum que vazava, era roto, era tudo que saía dos gases, e a família esperando o pessoal lá no Amazonas, então era muito comum esperar parentes que estavam vindo de barco 3 dias para sepultar o defunto. E enquanto isso você entrava ali botando tudo no nariz, porque senão era insuportável o cheiro pútrido. Cheiro de morte para morte. Mas para com aqueles outros que andam em Cristo, que exalam o Evangelho, que estão cheios do amor, da graça, da misericórdia, da fé e dessa certeza de quem é você em Deus e para a vida, você exala o bom perfume de Cristo Jesus, cheiro, aroma de vida para a vida. Aí Paulo pergunta, quem porém é suficiente? Quem se basta para isso? Isso só é possível se você souber que isso não nasce de você, em você e por você, e por causa da sua vida. Isso só acontece se você for um ser em estado de entrega, rendição e abandono sincero e verdadeiro ao amor de Deus. Porque, de outra feita, nenhum de nós é suficiente para estas coisas. E então eu termino. Porque nós
não estamos como tantos outros brincando de evangelho. Quando a gente não brinca de evangelho, mas encarna a palavra com honestidade, sinceridade, é impossível que o passar da sua vida pelo mundo, não importa onde você vá, em que lugar você seja posto, em que circunstâncias você seja colocado, a sua vida não traga essa exalação. E aí o problema não é do que se sente. Quem tem o nariz tomado pelo cheiro da podridão da morte, sente o mesmo cheiro e reclama como se estivesse sendo invadido por um odor putrefato. Isso até me lembra um presbítero que havia numa igreja presbiteriana. Eu iniciei várias igrejas no curso da vida que prosseguem até o dia de hoje. Mas quando eu deixei de ser pastor na igreja de Manaus, mudei para o Rio, deixei de ser pastor na igreja presbiteriana Betânia por causa das minhas atividades no Brasil e no mundo inteiro, eu não conseguia não fazer uma reunião, no mínimo como essa nossa aqui, nunca consegui. Adoro louvar, cantar, encontrar, beijar, cheirar e tudo isso que a gente faz aqui com simplicidade. Aí na minha casa, no bairro de Piratininga, eu comecei uma reunião que um ano depois estava lotada e a gente alugou um lugar que era uma concessionária de automóveis, que aí lotou. E era um lugar legal, cheio de água, com umas vitóriazinhas régias, peixinhos, carpas e umas pequenas pontes japonesas que você passava para entrar onde era a concessionária que a gente transformou em templo, em lugar de culto. E bem na entrada tinha uma dama da noite. Eu tenho dama da noite em casa, a gente tem, ela é forte. Quando ela está no auge dela, ela é poderosa que chega a arder a narina. Mas não é um cheiro podre, é um cheiro forte, agradável, é até muito forte. Mas não é putrefato. Aí tinha um presbítero que me seguiu lá para essa igreja, que era um cara complicado. Ele só não batia da mulher porque ele tinha uns 3 filhos fortes. Diz, respeita a mamãe, senão a gente vai ter que te desrespeitar. Aí ele se segurava, mas o bicho era tosco. E aí um dia eu estou na porta do templo, acabei de pregar despedindo as pessoas. Quando ele chega, fica assim do meu lado, fazendo... Aí eu falei, o que foi, seu fulano? Que cheiro mais horroroso. Parece cheiro de podre. Você não está sentindo um cheiro podre aqui, não? Aí eu fiquei procurando cheiro de rato, de passarinho caído, apodrecido. Falei, não. Cheiro horroroso, reverendo. Eu falei, não, só tem o cheiro da dama da noite. Então é um cheiro podre, horroroso. E eu fiquei olhando para ele. Falei, rapaz, você tem que curar o seu nariz. Porque você não sabe o que é cheiro podre. Você pode até achar o cheiro forte. Mas putrefato, esse cheiro não é. Tem gente que sente o teu cheiro do Evangelho, o melhor perfume de Cristo Jesus, e não suporta. Eu não aguento esse cara, porque eu não sei, mas eu odeio. Eu tenho uma antipatia. Ele chega com essa paz, com essa benevolência. Está pensando que é superior. Trata todo mundo bem, com essa cara doce, acolhe, abraça, aconchega, inclui, nojento, isentão,
Agora a grande xingação é isentão. Seu isentão, toma um lado. Tem que odiar. Tem que separar o joio do trigo. Aí você diz, não, eu abraço o joio como eu não sei. Eu abraço o trigo e como eu não sei se o joio é joio ou se o joio é trigo, conforme Jesus disse, se o joio me abraçar, eu abraço o joio de volta também. Isentão. Todo mundo aqui entrou na do isentão, não venham me dizer que não. Todo mundo aqui entrou nessa. Ainda tem família separada até o dia de hoje aqui por causa do isentão que cobraram de vocês e vocês atenderam e cada um foi para um lado. Mas não adianta. Mesmo que você não seja um chato, se você for cheio de perdão, de graça, perdoem, diminua a tristeza, acolham, sejam íntegros, não mercadejem a palavra de Deus, sejam honestos, sinceros, pratiquem o Evangelho com amor. E Paulo, quando aludiu aqui nesse capítulo 2, verso 4, a essa imagem sobre a qual lhes falei, só para concluir, ele estava se referindo à parada da vitória dos imperadores romanos em Roma. Quando eles voltavam das batalhas, havia um processional cheio de incensos, de flores, que eram jogadas na frente do imperador, dos generais, e o povo aplaudia a vitória, e os despojos que vinham a reboque, e atrás vinham os escravos apanhando, sentindo o mesmo cheiro. Para quem ia na frente vitorioso, em triunfo, era cheiro de vida para a vida. Mas quem vinha lá atrás como escravo, era cheiro de morte para a morte. Paulo usa essa imagem do Império Romano, do processional, e diz, Deus, em Cristo Jesus, nos conduz em vitória em todo lugar. Para uns, a gente chega e nós somos cheiros de vida para a vida. Para com outros, a gente chega e nós somos cheiro de morte para a morte. Do que as pessoas têm se queixado a seu respeito? Tem gente que se queixa de você e a minha pergunta é, com razão ou sem razão? Você é cheiro de morte para morte porque você é cheiro de morte para morte? Porque o seu papo é morte, seu papo é acusação, sua conversa é juízo, é dedo em riste na cara, é isentão, se assume, odeia. Senão você está negando a fé. Se for por essa razão, você está podre e não percebeu até hoje. Agora, se você é acusado por rescindir, por exalar o cheiro da compaixão, da misericórdia, do perdão, da bondade, da inclusão, do aconchego, do abraço, do acolhimento, então louve a Deus com a sua vida, não importam o que digam de você. Agora você vai sair daqui hoje pensando nisso. Cara, você tem cheiro de quê? Lá no teu trabalho não adianta ficar com essa desculpinha. Eles me perseguem porque eu sou o único crente. Quem sabe eles te perseguem porque você é o único insuportavelmente nojento e crente, o que é quase sinônimo. Então se enxerga, meu irmão, se enxergue. Se enxergue. Já falei demais. Vamos ficar em pé.
lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais.